O tema de nosso programa de hoje é a roda de Samsara. Todas as religiões, cada uma à sua maneira, tanto as religiões milenares e tradicionais, como as religiões atuais, modernas, emergentes, dentro das necessidades atuais das pessoas, realistas, todas as religiões dizem que a vida é eterna. E se a vida é eterna, existe a vida na morte. Vida e morte são dois lados de uma mesma moeda, moneda ou mônada, a essência em evolução. Ou seja, dois aspectos da própria manifestação. Cada momento que vivemos é um momento que deixamos de viver. Cada momento de vida é um momento de morte. E isto permite com que entendamos que o presente é uma constante transformação de vida em morte, na direção da própria evolução. E como toda direção tem sempre dois sentidos contrários, o de ida e o de volta, na manifestação, a vida e a morte são esses dois sentidos na direção da própria evolução. Evoluir quer dizer, em sua essência, dar voltas. Imagine comigo agora, querido ouvinte, o presente. O presente como sendo uma pedra presa na superfície de uma roda, no sulco de um pneu. Você imaginou? Imagine agora. Imagine essa roda girando sem parar em uma direção, mantendo essa pedra presa em sua superfície. Na direção da evolução da roda, existem dois sentidos em cada volta, que é um ciclo da própria roda. Se nós observarmos a pedra presa na roda girando, vemos que no ciclo da roda, a pedra começa um ciclo de subida no ponto que é o mais traseiro da roda, e começa então a subir, indo para a frente na evolução, até atingir o ponto mais alto da roda, o ponto de cima. E depois começa a descer, mas continuando sempre indo para a frente, até chegar no ponto mais dianteiro da roda. Depois deste ponto, a pedra continua na evolução, mas muda o sentido, começa a ir para baixo e evoluindo ou girando, voltando no sentido contrário em relação à roda, no sentido da parte traseira da roda. A pedra desce até atingir a parte mais baixa da roda. E depois começa então a subir em sua trajetória de retorno até atingir novamente o ponto mais traseiro, ou seja, o mesmo ponto onde iniciou o ciclo. Este exemplo simples que vemos constantemente em nossa vida é fantástico. É a sabedoria que está nas coisas. E com uma simples roda podemos entender a roda de Samsara, a roda dos nascimentos e das mortes, a roda da vida, o próprio arcano 10 do tarô. A pedra presa na superfície da roda, saindo da parte mais traseira da roda, é o nosso ponto de nascimento. E começamos então a viver na direção da evolução, indo para a frente, subindo na vida até atingirmos o nosso apogeu de vida no alto da roda. Depois, continuando ainda a ir para a frente, declinamos o potencial de vida até chegarmos ao ponto mais dianteiro da roda, o extremo da roda, o extremo da vida, o ponto de transição, o ponto onde acaba o movimento de ir no sentido para a frente e começa então o movimento de ir no sentido para trás. Mas na mesma direção de giro da roda, a direção da própria evolução. O extremo dianteiro da roda é o ponto de transição de vida para a morte. Nesse ponto, inverte-se o sentido. Começa o ciclo da morte, o ciclo de retorno. E começamos a descer, voltando até atingirmos o ponto mais baixo da roda, o ponto mais baixo da morte, oposto ao ponto mais alto da vida. E depois desse ponto, começamos, no sentido do retorno, a subir novamente, até chegarmos ao mesmo ponto de nascimento novamente.
Após o ciclo completo, chegamos ao ponto de reencarnação, ou ponto onde começa um novo ciclo, repetindo-se constantemente, mas ao longo do deslocamento da roda no tempo e na direção da própria evolução. A roda não para na direção da sua evolução, e cada volta da roda é um meio ciclo de ida ou vida e um meio ciclo de volta ou morte. Este simples exemplo, um ponto girando no espaço, descrevendo uma circunferência, é o próprio símbolo oculto de zero logos, ou zero astro, ou zoroastro. É o símbolo do próprio sistema atômico do hidrogênio, ou do elemento solar. O elétron girando em torno do núcleo. A figura de cada satélite girando em torno do planeta é a mesma. De cada planeta girando em torno do Sol e de cada estrela girando em torno do centro da galáxia, de cada galáxia girando em torno do centro das galáxias e assim por diante. É sempre a mesma figura de um ponto preso na roda da evolução. O pensamento é anterior ao homem, pois antes dele existir, o mundo já existia, já tinha sido pensado. O homem apenas extrai o pensamento e a sabedoria existente nas coisas. E a sabedoria existente numa simples roda permite entender a Deus, a roda de Samsara, a roda dos renascimentos e mortes, o fenômeno simultâneo de vida e de morte, o futuro e o passado, a vida na morte, a morte na vida, a premonição, a precognição, sim, tudo, além de tudo que falei. A roda de Samsara, que agora podemos falar do seu significado no ocultismo. Samsara é uma palavra que vem do sânscrito, língua da antiga Índia, e quer dizer rotação. E rotação é a ação da rota. E rota é o caminho, é o destino na rotação de vida e morte. Anagramaticamente, mudando as letras, de rota temos ator, tora, tarô e rato. Tora, rota é o caminho, rota é o destino. Ator é quem representa o papel na vida. Torá é a lei sagrada hebraica que rege a roda e o ator. Tarô é a língua sagrada dos arcanos ou mistérios que rege a rota, o ator e a Torá. E por fim, rato tem vários significados. No castelhano é um pequeno espaço de tempo. Mira usted, um ratito, um rato apenas, né? Como o nosso amigo castelhano fala. Então, no castelhano é um pequeno espaço de tempo, um momento ligado ao que falamos. Rato, no latim, é de ratu, ou ratificado, ou confirmado por obras, acontecimentos, ligado também ao que falamos. E rato no português é o rato que conhecemos, que é aquele ou aquela pessoa que faz mau uso destes conhecimentos sagrados. A roda de Samsara simboliza os renascimentos e as mortes. É representada como um círculo contínuo, uma roda sempre em movimento que descreve a rotatória dos ciclos da existência individual, da existência cósmica e da existência universal. Hoje é o seu dia, ouvinte. Hoje é o seu dia de entender o maior mistério, o mistério dos mistérios, o mistério da vida na morte e da morte na vida. É o dia de conhecer a noite, de desvendar o que está oculto na escuridão e trazer a luz do dia. Por isso, o telefone 253-5336, 253-5336 está aberto para passarmos em sua abertura os conhecimentos da roda de Samsara. Querido e querido ouvinte, o que é a roda de Samsara? O que é a vida na morte? O que acontece no momento da morte? Será que é verdade que as EBMs, ou experiências à beira da morte, contam? Será que é verdade tudo que falam? Elas contam que nós entramos em um túnel com uma luz ao fundo, que a gente vê falecidos, conhecidos que vêm nos buscar, que existe uma retrospectiva de toda a nossa vida naquele instante da morte. E como será o mundo astral? Por que ele chama astral? Porque é contrário do mundo físico.
Porque o futuro acontece antes no astral, permitindo existir os sonhos de precognição, sonhos de premonição. Por que isso? Porque no astral nós vemos os desencarnados como pessoas mais jovens e bonitas? Será que existe a segunda morte astral? Será que existe a terceira morte mental? Ou que são cascões astrais ou corpos astrais descartados? Estes corpos podem influenciar em nossa vida? Podem ser animados? O voodoo é algo desse tipo? Como acontece a jornada após a morte, esse caminhar dos limites da vida? Como é a existência no astral? Será que a gente evolui no astral? Todos evoluem, não evoluem? Como é que funciona? Como entender a roda de samsara? Como entender o destino, o nosso papel na vida, a lei que a tudo e a todos rege, o tarô, a vida na morte? O que pode ser feito com a roda de samsara, com todo esse conhecimento? Como se aprofundar nisso, em tudo que falamos? 13 horas e 15 minutinhos, você está em sintonia com Ocultismo Sem Mistérios e aqui na Mundial em 1150 kHz. E hoje, ouvinte, nós temos um pessoal muito importante em nossa sala de visita. Nós temos o nosso irmão Daniel, que também é um instrutor da sociedade. Nós temos um outro instrutor também, que é o Vladimir Balesteiros, que o Vladimir, então, não é, Daniel? Ele está perdido, ele está com o braço dele aqui inchado, doendo, de tanto que ele escreveu na última quinta-feira, porque quinta-feira passada foi o dia dos autógrafos, do lançamento do seu livro A Vida na Morte, uma introdução ao maior enigma do ser humano. Boa tarde, Vladimir, tudo bem? Boa tarde, professor Ademar, um prazer enorme estar aqui no seu programa. Boa tarde a todos os seus ouvintes. E antes de mais nada, eu quero agradecer a você aqui de público, todo o apoio que você tem me dado nessa minha estreia literária, A Vida na Morte. E eu estou aqui, junto com você, com o maior prazer, e podermos conversar um pouquinho a respeito desse assunto tão enigmático, como nós costumamos dizer, né? E daqui a pouquinho você vai contar um pouco do seu livro, né? Mas boa tarde, Daniel. Boa e você, tarde, tudo bem? Tudo bem. Pela primeira vez aqui no programa, né? Com muita satisfação, falando a todos os ouvintes e recebendo essa energia maravilhosa que o programa sempre nos traz. E é muita alegria mesmo. Esperamos poder estar aqui outras vezes e participar do programa. Com certeza. Perfeito. E no comando técnico, com toda esta engenhoca de botões coloridos, verdes, azuis, amarelos, toda essa tecnologia moderníssima da Rádio Mundial, nós temos o Marco Magrini, o mais esotérico de todos os operadores de rádio. Porque falando em esoterismo, falando em ocultismo, falando em sabedoria das mais diversas linhas, você está falando da Rádio Mundial. E como ele é um operador constante nestes botões e nessa tecnologia, ele sabe tudo, não é, Marcos? Mas o telefone 253-5336, já temos ouvinte no ar. Alô? Alô, professora Ademar. Quem fala? É o Luciano. Ô, Luciano, tudo bem? Da Via Anhanguera, tudo bem? Da Via Anhanguera? Então. Sim. E como é que é a vida na morte? A vida na morte? Isso. Eu tenho outras perguntas, professor. Sim, eu tenho uma pergunta sobre uma espada de aço puro com punho de cobre e com luas crescentes. Sim. Como consegui-la? Perfeito. Bom, você está falando de um grande mistério. Onde que você aprendeu isso, Luciano? Sim, eu aprendi no Dogma falando... e Ritual da Alta Magia, do Levi. Do Walter Levi? Eliphas Levi. Eliphas Levi, sim. Sim. Eliphas Levi foi um grande ocultista, não é? Mas, infelizmente, no final da sua vida, ele deturpou um pouquinho e pisou na bola, como a gente fala publicamente, não é? Sim. E ele ficou praticamente demente, comendo restos de feiras livres e totalmente fora de si. Porque ele mexeu com determinadas coisas que ele não devia mexer. Fez coisas que não podiam ser feitas. Ele ultrapassou os limites permissíveis dentro da sua missão na face da Terra. Mas isso não invalida o grande Eliphas Levi, que escreveu o Grande Arcano, não é? As Chaves da Magia e todas as obras fantásticas que ele deixou como legado para a humanidade. Realmente são obras válidas até um certo ponto.
E esse ponto nós ensinamos qual é numa escola de iniciação. Mas, Luciano, você ouve pelo rádio que eu te explico direitinho essa Mais espada. uma pergunta. Pois não. Da onde vem a origem do uso do barrete triangular com pentagrama? Sim, Ok. do barrete com o pentagrama? Isso. Ok, perfeito. Ok? Um grande abraço e obrigado pela sua participação. Ok, obrigado. Tá bom. Bom, inicialmente vamos falar da espada. Realmente você colocou no ar um dos maiores mistérios, que é uma espada de ferro, tendo o punho de cobre, a meia-lua de cobre. Realmente é uma espada que pertence às ordens iniciáticas mais herméticas na face da Terra. E se você quiser ter uma espada dessa, se você realmente quiser ingressar nos mistérios maiores, nós sabemos que toda a verdadeira escola de iniciação, como a própria escola maçônica dos nossos irmãos maçons, que tem uma obra tão fantástica, oculta, hermética, mas tão fantástica na face da Terra, ligada a valores éticos, valores morais. Quem ler, por exemplo, os documentos, os mandamentos de um maçom, simplesmente são mandamentos que expressam a raiz, a essência da ética, da moral, da justiça. Então, se você quiser ter uma espada, não é? Então, um dos caminhos é esse, ingressar na própria maçonaria. Mas a gente não pode bater na porta de uma escola maçônica para começar a estudar e pertencer aos níveis do conhecimento, não é? Vamos dizer, aos níveis filosóficos. Você tem que ser convidado. Então, faça-se valorizar que o convite virá. Primeiro ponto. Mas, nas verdadeiras escolas iniciáticas, existe essa espada que você menciona. Eu posso falar da escola brasileira, da Sociedade Brasileira de Obiose, que é a escola que nós três, que aqui estamos hoje, não é, Vladimir e Daniel? A escola que nós pertencemos. Mas também é uma tarefa difícil, é uma tarefa de convite, e você tem que buscar trabalhar pela humanidade, buscar altos conhecimentos dentro dos conhecimentos ocultos e herméticos para fazer jus a esta espada. Esta espada é uma espada de defesa, nunca uma espada de ataque. Porque muitas pessoas pensam que a espada é para atacar, para matar. Mas o contrário, um mago, uma pessoa numa escola iniciática tem a espada como elemento de defesa e como elemento que simboliza a nossa própria existência. É aquilo que nós empunhamos para defender a humanidade, para defender a ética, para defender a moral, onde e seja em que local nós estivermos. Este é o princípio da espada. Agora, então, se você quiser uma dica, entre em nossa escola de iniciação, faça todos os níveis, não é? Entre na série interna, comece a trabalhar, comece a expressar o seu amor pela humanidade e as coisas acontecerão, tá bom? Agora, quanto ao barrete triangular vermelho, tudo que é triangular é uma expressão do sagrado, não é? Só que a cor vermelha é uma cor tamásica, uma cor ligada à matéria. E o pentagrama, ele significa exatamente o processo atual da magia. Mas vale lembrar que o pentagrama, ele tem que estar com as duas pernas para baixo e com a ponta da estrela, que forma uma estrela de 5 pontas, não é? Para cima, não é? Que é o símbolo da magia branca. O pentagrama inverso, ao contrário, tendo a parte da estrela, que deveria ser a superior para baixo, e as duas partes da estrela para cima, o pentagrama inverso, é o símbolo da magia negra. Não existe diferença entre magia branca e magia negra. Os símbolos são os mesmos, como a própria espada que eu falei. Só que a espada da magia branca é uma espada de defesa, a espada da magia negra é uma espada de morte, é uma espada de ataque, é uma espada de destruição. Siga esses conhecimentos, Luciano, procure o bem e o belo, a ética, a moral, ingresse numa escola de iniciação que você vai ter e vai saber sobre tudo isso. 13 horas e 23 minutinhos, temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Sim, pois não? Professor Ademar? Pode falar. Boa tarde, é um prazer estar falando com o senhor. Quem fala? É Elizabeth, eu moro aqui no Tucuruvi. Tudo bem, Eu Elizabeth. estou aproveitando o assunto do senhor sobre reencarnação e gostaria da sua explicação. Né? Sim. Eu estudo teosofia já há 6 anos, pratico esoterismo, Sim. mas gostaria muito de saber a sua opinião. Sim. Quando eu tinha 3 anos, mais ou menos, eu vi uma figura muito grande no meu berço e outras tantas coisas aconteceram, né? Fiquei arrepiado agora. Oi? Fiquei arrepiado. Ficou. Outras tantas coisas. 2 coisas importantes sempre me perseguiram durante esses anos todos. Fiz muitos cursos, muitas palestras, mas nunca tive a resposta que eu achei que eu deveria ter. Sim. A primeira foi que durante muitos dias eu vi uma procissão. Eu era de família muito humilde
e o meu berço ficava de frente para a porta da cozinha. Sim. E eu sabia inconscientemente que todo dia a cozinha ia se iluminar, eu Sim. via uma procissão, onde eu via 2 homens, hoje eu sei que da roupa da época da França, antes da guilhotina, 2 frades, e aí passava um senhor com um rosto muito, muito agradável, barbudo, Sim. e ele estava com a cabeça e com os braços presos numa tora. Ele Sim. olhava para mim e sorria. Atrás dele passavam mais 2 frades, 2 guardas, e um carrasco horroroso, enorme, né? Com aquela roupa Certo. preta, só com aquele capuz e um machado. Certo. O machado era muito grande. E aí eu fui pesquisar e vi que isso foi antes da época de Dr. Guilhotin. E fui Sim. ver por que tinha guilhotina, mas nunca consegui explicação. Perfeito. E num outro episódio único, eu nos pés do meu berço, eu via a imagem que eu não sabia que era, do que a gente acha que é o diabo. Certo. Nós achamos, né? Perfeito. Então é aquela figura mais ou menos bonita, né? Muito grande, muito iluminado, né? Exatamente do jeito que todo mundo acha que ele é. Certo. O que me chamou a atenção é a luz que ele refletiu para mim, Perfeito. né? E aí eu fiquei 24 horas sem falar. Então, Mas eu vou eu te era explicar. muito pequenininha, né? Tudo bem. Então, você ouve pelo rádio? Eu Eu vou te ouvir. explico as duas perguntas. Muito obrigado, Mas fica com Deus. logo após o intervalo, tá bom? Porque nós temos que fazer um pequeno intervalo agora. Não, a gente pode continuar, Marcos? Então, eu vou explicar agora, porque o Marcos ainda está preparando tudo que vai colocar ao ar no intervalo. Então, vamos à sua resposta, Elizabeth. Primeiro, tudo isso aconteceu até os 3 anos, e nós sabemos que toda criança tem a glândula timo funcionando. E a glândula timo produz um hormônio que chama timocrescina ou anandona, que é o hormônio da pureza. Por isso que toda criança é pura. Então pode ser um filho de um bandido, o pior bandido, e pode ser o filho da mulher mais depravada. O filho é puro porque ele tem esses hormônios na corrente sanguínea. E toda criança, todos nós, já fomos clarividentes, até o primeiro momento onde nós tivemos o contato com a malícia. Então toda criança é clarividente, toda criança conversa sozinha, toda criança brinca com entidades de outros planos, toda criança diz que vê anjos, que vê gnomos, que vê fadas, que vê entidades espirituais. Então o que aconteceu com você, Elizabeth, nada mais é do que uma coisa normal, só que com uma diferença, você lembra. A maioria das pessoas não lembra. Mas, se cada um de nós fizer voltar a trabalhar o timo, funcionar o timo, se cada um de nós fizer fazer com que tenha em sua corrente sanguínea a anandona ou a timocrescina, que é o hormônio do timo, a gente vai ser puro e nós vamos ter a clarividência de volta. Porque o próprio Mestre Jesus sempre falou, sede igual a criança para entrar no reino dos céus. Em linguagem ocultista, faça o timo funcionar, tenha timocrescina ou anandona na corrente sanguínea, você será clarividente e verá os mundos suprassensíveis. Não é? Então, primeiro ponto é esse. Agora vamos à sua resposta. Então, o que você viu, grande parte, muitas pessoas também veem, só que você lembra e as outras não lembram, então você tem facilidade para retornar à clarividência. Bom, quanto àquela visão que você teve, vendo uma profissão com 2 frades, não é? Depois soldados, carrasco, outro frade preso numa tora e tudo aquilo, são acontecimentos ligados à Idade Média, pré-Inquisição, ou mesmo na Inquisição. Porque naquela época ou cortava-se a cabeça, não pelo mestre Guillotin, que inventou a guilhotina, porque isso aconteceu recentemente, em 1789, na época da Revolução Francesa. Então, antes da Revolução Francesa, ou da invenção da guilhotina, que era um processo rápido, não cansava o carrasco, porque eram milhares que tinham que ser cortados, não é? Então tinha que ter uma máquina. Tudo acontecia com o machado, tudo era feito com o machado. Então, o corte, a Inquisição primordial ou primitiva, era feito com o corte da cabeça através do machado. Esta cena é fortíssima, esta cena gravou no seu astral. E você presenciou com certeza isso em suas vidas passadas, mas presenciou e vivenciou com tal estado de ser, estado de alma, que isso ficou gravado no seu íntimo, na sua alma. E quando você tem uma preocupação, quando você passa por alguma situação emocional equivalente, isso sai dos registros do seu hipotálamo, que tem os registros de todas as suas experiências evolutivas, e cai à luz da sua consciência através, por exemplo, de um sonho que é tão nítido como se fosse realidade. Você não falou isso, mas eu tenho certeza que é assim, não é? É um sonho nítido como se fosse um sonho que você tem dificuldade de diferenciar a realidade do próprio sonho.
Então, este é o fato. Você presenciou isso, está nos seus registros. Não tem que ter medo. São coisas que quantos de nós já fomos guilhotinados, não é, Vladimir? O Vladimir aqui do lado, com certeza, já passou por essa. Eu, com certeza, já fui queimado, guilhotinado. O Daniel aqui do lado, não lembra, mas com certeza. Já entrou na Revolução Francesa, você está. Eu espero que do lado bom, né? Do lado bom. Então, veja que isso faz parte deste processo. Não é? E o interessante é que ela viu também uma figura. Né? Isso, agora vamos falar dessa figura. É verdade que ele tem mais de 3 metros de altura? Sim, ele é grande. É grande. Então, a figura, por exemplo, luciférica, Lúcifer, Luci vem de lux, ou luz, e fer vem de feros, ou portador. Lúcifer é o próprio fósforo, é aquele que acende, é o portador de luz. Então, uma manifestação real luciférica, ela é cheia de luz. Então, existe aquela entidade, não é, que surge, como você falou, que não quis entrar em detalhes, mas que todos nós conhecemos, que é apenas uma expressão material desta entidade, para ele se manifestar como sendo aquilo próprio. Então, uma manifestação luciférica, todo mundo pensa que ela acontece nas trevas, no escuro, com fedor e com coisas desse tipo. Não, ela acontece na luz, ela acontece de uma forma bem clareada, bem iluminada, e o fato de surgir não quer dizer que a pessoa vai ser condenada, que é um mal, que tudo vai dar errado, em absoluto. Porque nós sabemos que o arcano 15 é a figura que você viu. Se você tiver curiosidade, Elizabeth, procure o tarô no arcano 15, você vai ver que é a mesma figura que você tem na sua imagem. Então essa figura representa Lúcifer, representa a hierarquia caída que se misturou com a humanidade para doar o próprio mental, que nós sempre falamos nesse processo. Diabo é uma coisa, Lúcifer é outra. Diabo é uma egrégora que pode ser destruído, representa o mal. E Lúcifer representa 2 aspectos. Os seres luciféricos que estão querendo ganhar consciência e voltar à casa do Pai, e os seres luciféricos que alimentam todo o processo do mal, todo o processo da encrenca. Existem, portanto, 2 aspectos luciféricos. Um, daquele que sofre pela humanidade, se envolveu com a humanidade, doou à humanidade o mental, está em busca da sua consciência, querendo voltar ao Pai, através do sacrifício, do bem e do belo pela própria humanidade. E existe o seu oposto, que é aquele que quer destruir a humanidade, que é representado pela figura do diabo. Alô? Pronto? Alô? Caiu a linha. Bom, mas já vai chegar outro, não é? Mas esse assunto de hoje, realmente, é um assunto fantástico, é um assunto que todas as pessoas têm dúvidas sobre a vida na morte, a morte na vida, o que acontece depois de lá, do outro lado. E as palestras do Vladimir, com certeza, vão explicar tudo isso a você, e de uma maneira direta, pessoal, e toda dúvida que você tiver ao ler esse livro, esclareça com o Vladimir, ele terá o maior prazer de explicá-las. Mas temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? É Rosinete. Tudo bem, Rosinete? Tudo bem. E como é que está a vida na morte, a morte na vida? Ai, tá tudo bem, né, professor Ademar? Então tá bom. E qual é a sua dúvida sobre esse assunto, sobre a roda de Samsara? Você entendeu? O que aconteceu comigo, professor? Sim. Eu sonhei com uma pessoa tirando um anel do meu dedo, né? Um anel que eu tinha ganhado na época que eu fiquei noiva. E esse anel, amanheceu o dia, sumiu do meu dedo, nunca apareceu, entendeu? Sim. E eu nunca lembrei do rosto da pessoa que tirava, entendeu? Sim. Eu sei que era uma teima terrível, e a pessoa falava que não era dela, eu falava que não podia dar, que tinha sido presente, e acabou sumindo o anel. E eu nunca encontrei uma resposta para esse... Mas ele sumiu no sonho? Ele sumiu no sonho? Eu estava dormindo, quando acordei, estava sem o anel, eu estava só em casa, que meu marido trabalhava à noite. Sim. E ele nunca apareceu, entendeu? Ah, certo. Bom, isso daí foi um acontecimento físico, não é? Mas vamos ao simbolismo. Você ouve pela rádio, Rosinete? Tudo bem. Um grande abraço a você, hein? Eu também, obrigada. Bom, o anel, não é, ele tem um significado muito forte. Ele é o próprio símbolo do infinito, é o próprio símbolo da roda de Samsara. Por isso que nas uniões místicas, por isso que o católico, o cristão, não é, e em todas as tradições usa-se aliança
não é? Então o anel, ele representa a aliança eterna. Por isso que o cristão diz que o casamento é para a vida toda, é para a eternidade, porque ele usa o próprio símbolo da eternidade no dedo, que é a roda de Samsara. Então o anel, ele tem um significado muito forte. E o anel, com esse significado forte, que é a própria amarração com o destino, não é? Que é usado no próprio casamento, nas celebrações nupciais, quando ele tem uma pedra colocada, ele posiciona o destino da pessoa. Tanto é que o engenheiro tem uma pedra azul, tem a sua safira, não é? O advogado tem uma pedra rubi, que é vermelha, e vai assim, o médico tem uma pedra verde, não é? Que é a esmeralda, e assim vai. Então existe a profissão amarrada no anel, que representa aquela pedra na roda, no exemplo que eu dei no início do programa. Então veja, o simbolismo de um anel é coisa fantástica. Então, não é à toa que você, Rosinete, está com toda essa preocupação com esse anel que sumiu sem saber do seu dedo. Mas não fique presa a coisas do passado. Mude a sua vida, adquira um novo anel, economize dinheiro, pede como presente do Dia das Mães, ou presente do seu amor, daquele que te ama, não é? E volte a vivenciar a essência de um anel para uma nova oportunidade da sua vida. Faça desse anel a própria roda de Sansara, a roda que você possa comandar o seu próprio destino. Então tenha um novo anel, não pense mais no que você perdeu, porque se ele foi roubado, se ele foi surrupiado, ou seja lá o que, não interessa. Interessa o novo anel que você vai ter, que vai ser revestido dos conhecimentos que passamos hoje. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. 13 horas e 43 minutos, vai dar tempo, Daniel, de nós atendermos mais um, rapidinho. Manda aí, Marcos. Quem está na linha? Alô? Professor, é o Norberto. Tudo bem, Norberto? Norberto de São Bernardo. Tudo bem. Então, e qual é a sua pergunta, Norberto? Eu queria saber, professor, sobre o plano astral e o mundo de Duarte, se é igual. E o... Plano astral e mundo de Duarte? Sim. E a outra seria, por exemplo, quando as pessoas estão falecendo, se vê os antepassados, e acontece isso mesmo? Perfeito. Então vamos responder rapidinho. Obrigado. E você vai na nossa palestra de hoje, na Lacerda Franco 1059, Com certeza. ouvir aquele tema fantástico que é o controle do destino. Sem dúvida nenhuma. Você vai aprender a controlar o seu destino hoje, hein Norberto? O horário mesmo qual é, professor? 18h30. 18h30. Tá bom? Tá, um grande abraço, hein, Norberto? Mas vamos à sua resposta. O plano astral e o mundo de Duarte são duas coisas totalmente diferentes. O plano astral é o plano ou o mundo que nós vamos toda noite, quando a gente dorme e largando o corpo físico e o vital na cama, a gente vai com a nossa alma, o nosso psicomental, que é o conjunto dos sentimentos e dos pensamentos, no mundo astral, que é o mundo dos sonhos, é o mundo dos desencarnados, é o mundo, ou seja, a nossa próxima morada, que o Vladimir tão bem descreve no seu livro, A Vida na Morte. Não é, Vladimir? Mas o mundo de Duarte é outra coisa. Só pode ir para Duarte os verdadeiros discípulos, aqueles que estão compromissados com a humanidade. Porque o mundo de Duarte é um mundo mental, é um mundo arquivo do conhecimento humano. Tudo que o homem fez, tudo que o homem pensou, está registrado na grande, na vastíssima biblioteca de Duarte. Ou seja, é um mundo arquivo, é um mundo acástico, é o próprio mundo dos registros acásticos. E no mundo de Duarte, além de tudo que o homem já pensou, além de tudo que o homem criou, aquelas coisas fantásticas da época da Atlântida, e tudo que o homem ainda vai criar, coisas que ainda vão ser plasmadas para serem captadas no conhecimento humano, no nosso futuro, no futuro próximo, também estão no mundo de Duarte. Ou seja, o mundo de Duarte é um mundo de almas redimidas, é um mundo de seres que estão no caminho do adeptado, é o mundo do conhecimento real, do conhecimento verdadeiro. Funciona assim, viu, Norberto? Então, a próxima, como não vai dar mais tempo, a sua outra pergunta eu vou responder à noite, tá bom? Quando você for na palestra. Mais 13 horas e 55 minutinhos, estamos chegando ao nosso final. Como voa, não é? Bom, no tempo existem ciclos dentro de ciclos. 60 segundos dentro de um minuto, 60 minutos dentro de uma hora, 24 horas dentro de um dia, 30 dias dentro de um mês comercial, 12 meses dentro de um ano e assim por diante em tempos astronômicos. Existem assim ciclos dentro de ciclos e, portanto, sansaras dentro de sansaras, rodas dentro de rodas, como as esferas dentro de um rolamento que existe dentro de uma roda em seu centro.
Para entendermos o ciclo de vida e de morte, devemos entender o ciclo de vigília e sono, pois o sono é o irmão menor da morte, ou caçulinha. Cada noite, ao dormirmos, nós morremos para a vida, e cada vida, ao acordarmos, nós renascemos para mais uma vida de um dia. Quem vive, por exemplo, 100 anos, morre 36.500 vezes. Passa por 36.500 pequenas experiências de morte, pequenas rodas de samsara, e cada noite, ao deixar os corpos físico e vital na cama, o seu psicomental ou alma vai ao mundo astral, ou ao mundo dos sonhos, ou mesmo o mundo dos desencarnados. O conjunto destes pequenos ciclos de vida e de morte, ou vigília e sono, forma um ciclo maior de uma vida completa e de uma morte completa, que por sua vez, repetindo-se pelas reencarnações, forma a roda de samsara maior, a roda das vidas e das mortes. Entender o sono é entender a morte. Entender a vigília, acordado, é entender a vida. Entender pelo autoconhecimento os seus sentimentos e pensamentos é entender o seu psicomental, sua alma em sua experiência de vida, de vigília, de estar vivo. Entender seus sonhos é entender seus sentimentos e pensamentos, a sua alma, o seu psicomental em sua experiência de sono, de morte, de estar morto. Isto acontece, pois, como explicamos, vida e morte coexistem. São dois aspectos de uma só coisa, que é a própria existência. Nós somos eternos, sempre existimos no passado, estamos existindo no presente e sempre existiremos no futuro. A diferença está em estarmos existindo na vida ou estarmos existindo na morte. Falei hoje de um grande mistério, o mistério da vida e da morte. E o importante para você, querido e querido ouvinte, é ter consciência desse processo. Nós evoluímos de uma forma completa enquanto nós estamos vivos, pois é em nossa dimensão que tudo se precipita, do mental, do astral e do etérico, tudo se precipita na dimensão mais densa da evolução, que é esta dimensão que nós estamos e na qual você está presente aqui e agora. Por isso, valorize a vida, viva cada momento como algo importante, importantíssimo, pois esse momento de vida vai deixar de ser vivido, vai ser um momento de morte que você perderá por deixar de vivê-lo. Transforme a partir de agora a sua vida, viva intensamente cada instante, use cada momento para evoluir adequadamente, não desperdice o seu tempo. Faça de seus momentos de trabalho um momento produtivo que agregue produção e valor em sua vida e onde você estiver. Faça de cada momento de lazer um momento delicioso de prazer vivido. Faça de cada momento de recolhimento, de oração, um momento sagrado. E procure dentro de cada momento sempre duas coisas. Primeiro, viver cada momento acordado, cônscio, dentro da tônica evolutiva, dentro de princípios éticos e morais. E segundo, viva cada momento com a consciência que o tempo é uma maia, que o tempo é uma ilusão e que esse momento pode ser ampliado na felicidade e na alegria e reduzido no seu sofrimento e na sua tristeza. Trata-se apenas de focar divinamente a consciência, sabendo que começamos a morrer já quando nascemos, que vivemos para morrer e que ao morrer, morremos para viver novamente, pois Deus é vida, Deus é morte e como Deus é eterno, vida e morte também são eternas. Viva cada momento, mas viva alegre, feliz, perdoando o passado e glorificando o futuro. Esta é a sua verdadeira vida, a vida que vale a pena se a alma não é pequena, como escreveu Fernando Pessoa. O Pessoa é iniciado para, em poesia, mostrar a essência da sua pessoa, de você. Dizendo que a alma não é pequena. Não é não, ela é grande. Sim, ela é grande, muito grande, parcela da alma mundi, a alma de Deus. A alma sempre presente em samsara, tanto na vida como na morte. Tchau, gente!